Vamos falar do UFC 326, que acontece o ano que vem, o qual já está aparecendo UFC Brasil. Até agora só foram anunciados brasileiros para lutar nesse evento. Lembrando que esse é o evento onde temos Charles Oliveira do Bronx contra Max Holloway. Hoje, o jornalista Léo Guimarães anunciou mais duas lutas que vão estar nesse UFC 326. Uma muito estranha, tá? De Paulo Borrachinha contra o Bruno Huck, e a outra do Caio Borralho contra o René de Ridder. Vamos falar sobre o UFC 326, vamos falar dessas duas novas lutas da categoria peso médio que estão entrando neste evento. Fica até o final que eu vou dar a minha opinião, vou querer saber a sua opinião também nos comentários. Lembrando que nesse canal eu comento notícias atuais do mundo da luta e se você gosta de luta, deixe seu like e se inscreve no canal. Bora pro vídeo. O UFC 326 acontece dia 7 de março, vai ser o terceiro UFC numerado lá na Paramount Plus, já com transmissão lá por eles no ano de 2026. E vamos ter a luta principal do Max Holloway contra Charles Oliveira, vai ser uma revanche e vai ser uma luta válida pelo cinturão BMF, que está com o Max Holloway atualmente. Eu já falei desta luta aqui. Por enquanto, esta luta é a principal e a única luta que foi anunciada pelo UFC oficialmente. Outra luta que a galera fala que vai acontecer lá é Renato Moicano contra Brian Ortega. Várias pessoas estão falando que essa luta vai acontecer. Essa luta já está no Tapology e também no Sherdog, mas ainda é um rumor. O UFC ainda não confirmou e nem o Renato Moicano confirmou essa luta, também não negou. Hoje, o repórter, jornalista Léo Guimarães, ele veio no seu X, antigo Twitter, e falou de duas novas lutas neste evento. Então, olha aqui, ó, exclusivo. Pude apurar que Paulo Costa Borrachinha contra Bruno Huck Ferreira vão se enfrentar dia 7 de março no UFC 326. Meu irmão, isso aqui é um lutão, tá? Isso aqui é um lutão. Bruno Ferreira lutou no UFC Vegas agora 112, não bateu o peso, ele ficou 1,3 kg acima. Mas mesmo assim ele ganhou. Ele ganhou do Marvin Vettori, que é um lutador veterano dentro do UFC e tal. E ele fez um lutão ali com o Marvin Vettori, tá? Porra, fez um lutão brabo, ganhou por decisão. Mas ele não tinha batido o peso. Eu até pensei que o UFC poderia dar uma punida nele. E ele já tava pedindo alguém ranqueado. E deram o Paulo Costa. Cara, o Paulo Costa, a borrachinha, aceitar essa luta, o cara mais inativo dentro do UFC, vem de uma boa vitória contra o Roman Kopylov, mas o cara é inativo, luta uma vez por ano, às vezes nem isso. E, pô, já foi um grande nome dentro do... É um grande nome ainda, não vamos negar aqui que o Paulo Costa é um grande nome. Mas ele tava negando tantas lutas boas, até contra o Caio Borralho, por exemplo. Aí ele aceitando um cara que não é ranqueado. Estranha essa luta, né? Estranho o Paulo Costa aceitar essa luta. Mas se ele aceitou, tá de parabéns porque é um bom casamento. Tanto para os fãs, como para os dois lutadores aqui, para agora eles se testarem. Quem que vai ser o melhor? São dois strikers sinistro, sinistro. O Paulo Costa, apesar dele não ter finalizado tanto dentro do UFC, não ter tantas estatísticas boas com finalizações, ele também é um lutador completo. O Bruno Huck também é um lutador completo, mas ele já tem mais estatísticas de finalizações, né? O Bruno Huck, que tem das 15 vitórias, 9 foram por nocaute técnico, 5 finalizações e uma apenas decisão que foi contra o Marvin Vettori. E 2 derrotas no cartel. O Paulo Costa tem 15 vitórias, das 15, 11 nocaute técnico, uma finalização e 3 decisões. E 4 derrotas. Paulo Costa que estava embalado aqui em grandes vitórias aqui dentro do UFC, daí aconteceu dele, perdeu do Marvin Vettori, por exemplo, já o Bruno Huck ganhou, mas ele vem de uma boa vitória aqui contra o Roman Kopylov, ele ganhou e convenceu o Paulo Costa contra o Roman Kopylov, eu achei que ele fez uma boa luta, ganhou por decisão também, ganhou bem ali, eu gostei dele lutando. E acho estranho ele aceitar essa luta com o Bruno Ferreira, mas vai ser um lutão, tá? Segundo aqui o agente MMA, uma inteligência artificial aqui, tem alguns números dos atletas, né? Temos aqui maior número de queda para o Paulo Costa, em cima do Bruno Ferreira. Temos maior defesa de queda aqui do Paulo Costa. Temos maiores finalizações aqui para o Bruno Ferreira. E temos volume de striker efetivo aqui bem maior aqui para o Paulo Costa, apesar do Bruno Ferreira também ser um bom striker. Não sei se essa inteligência artificial tá correta, tá? Os dois não têm tantas lutas no UFC. E aqui temos aqui golpes absorvidos, um número bem menor para o Bruno Ferreira, o que é mais positivo para ele. Então, o Paulo Costa, ele absorve menos golpes, o que pode ser um perigo ali para a mão do Bruno Huck entrar e ele ser nocauteado. O único problema que eu penso aqui é o Bruno Huck não ter batido o peso na última luta, pagou multa e agora o UFC tá dando Paulo Costa para ele. Cara, lutão, hein? Bruno Huck vai ter uma boa ascensão. E é um grande lutador, que pode ser campeão aqui da categoria, tá? É um baita de um lutador. E foi anunciada essa luta aqui. Será que é verdade, cara? O Léo Guimarães, eu costumo acompanhar ele aqui, cara, é difícil ele errar, hein, meu irmão? É difícil ele errar. Nos últimos tempos aqui, eu não tenho visto ele errar muito, não.
Na verdade, eu nem consigo lembrar algum erro dele aqui. E ele reportou tanto a luta aqui do Renato Moicano contra o Brian Ortega e agora essas duas lutas aqui no peso médio. Outra luta anunciada, Caio Borralho, que vem de uma derrota aqui para o Nassourdine Imavov, que é primeiro, segundo do ranking lá, e deram o René de Ridder, um que tá um ranking abaixo dele aqui. Então, o Caio Borralho, vamos ver a categoria dos médios, está em sétimo aqui, né? Perdeu para o Nassourdine Imavov, segundo do ranking ali, e deram o René de Ridder para ele. Boa luta para ele também. Ele estava vindo de 7 vitórias consecutivas. Agora vai encarar aqui o René de Ridder. Tá? O René de Ridder é um bom finalizador aqui também. Tem uma bom número de quedas, boa defesa de quedas aqui também. Mas o Caio Borralho tem mais defesa de quedas aqui do que o René de Ridder. Então é um ponto positivo aqui para o Caio Borralho, né? 76% de defesa de queda. Né? Número de finalizações, o Caio Borralho tem um pouquinho menos. Striker efetivo aqui do Caio Borralho e volume de striker Caio Borralho. São bons números aqui, o Caio Borralho aqui se destaca um pouquinho nos números aqui com a questão de defesa de queda e quedas efetivas. Então é uma boa luta para o Caio Borralho para ver se ele consegue aqui dar a volta por cima ali da última derrota dele e voltar para o caminho das vitórias. Será que é verdade essas lutas aqui? O que vocês acham desse casamento? Loucura total, hein, cara? Olha como que ficou daí aqui, ó, o UFC 326 até agora. Charles do Bronx contra Max Holloway, Caio Borralho contra René de Ridder, Renato Moicano contra Brian Ortega, Paulo Costa contra Bruno Ferreira Huck. Isso aqui tá virando UFC Brasil, meu irmão. O que vocês acharam sobre tudo isso? Ainda vou falar para vocês, enquanto o UFC não confirmar essas lutas aqui, ó, tudo pode acontecer. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like também, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, valeu. Hey!